Ele é pastor, ele é formado em teologia, mas também ele é psicólogo, ele exerce a área de psicologia, ele é mestre, ele é doutor, tira o encravada também. Ele tenho nem roupa aqui para ele aqui, mas é um irmão nosso, um amigo. Muito obrigado, Daniel, por sua presença e tenho certeza que você vai contribuir muito nesse bate-papo. Alegria, Digo, alegria estar com vocês aqui no Lounge. Eu tenho acompanhado os programas desde o primeiro que saiu e participar aqui é uma alegria. É sempre muito bom participar de tudo que vocês fazem. Eu amo a Ponte, vocês são amigos do coração, então participar desse momento e falar sobre um tema tão oportuno é uma honra, um prazer para mim. Coisa boa, meu querido. E eu acho que esse tema é de fato muito pertinente porque é também uma ferramenta para a gente desmistificar algumas coisas, né, que envolve essa palavra dor, né? Muitas vezes a gente vê em algumas igrejas, né, em alguns líderes religiosos, né, falando que um verdadeiro cristão é aquele que não enfrenta dores, não enfrenta momentos de dores. É como se a gente estivesse imune até mesmo ao vírus, né? Então a gente vê esses absurdos, a gente se depara com esses absurdos e não condiz nem um pouco com a nossa realidade, né? A gente entende que a dor faz parte da nossa vida e eu queria você que enfrenta isso, lida com isso, seja como pastor, né, seja como psicólogo, você tem essa profundidade para nos ensinar um pouquinho sobre isso. Né? Eu acho que eu queria começar com uma pergunta, né, definindo a dor, né? Entendendo por que a dor ela bate na nossa porta, por que a dor ela entra na nossa vida. Por que pessoas boas, né, muitas pessoas fazem essa pergunta, por que pessoas boas enfrentam, né, momentos ruins, passam por dores, né, passam por sofrimentos. Né? A gente entende que algumas pessoas falam que o mal existe porque sem a presença do mal a gente não ia conseguir discernir a presença do bem. Então você diria que a dor também ela tem esse paralelo entre a dor e a felicidade? Digo, Não, um pouquinho mais magro. Digo, eu acredito que a pergunta sobre o porquê da dor ela é legítima, porque a dor ela sempre causa na gente desconforto. Então é por isso que a gente se pergunta quando a gente sente dor, por que a dor existe, por que pessoas boas sofrem. Mas é fundamental a gente se lembrar que a dor é inerente à condição da existência humana. É absolutamente impossível a gente viver sem experimentar dor. Então, das experiências humanas, a dor ela carrega um paradoxo, porque ela é indesejada. Se a gente puder evitá-la, a gente vai evitar. Mas, por outro lado, eu diria, a experiência da dor, não cada experiência da dor, mas a realidade da dor, ela é fundamental à vida, inclusive para que ela mostre para a gente, por exemplo, limites que a gente tem, barreiras que a gente não pode ultrapassar. Então, existe um papel pedagógico na dor, entende? Não que eu acho que o sofrimento deva acontecer para que a gente aprenda, mas a gente aprende com o sofrimento. E a dor faz parte da vida. É impossível a gente se blindar dela de maneira absoluta. Perfeitamente, assim, eu acho que concordo muito com o que você disse e até aprofundando um pouquinho mais sobre isso que você falou, então você diria assim que a dor ela também faz parte para trazer um significado na nossa vida. Então a nossa vida acaba sendo uma caminhada por busca de significado. Então você diria que a dor ela pode ser uma ferramenta para trazer e aflorar o significado da nossa vida? Sem dúvida, ela pode ser uma ferramenta. Eu não acredito que a dor exista para que a gente descubra um significado. O que eu penso é que, a partir da dor, nós podemos encontrar significados para a vida. Então, exatamente essa palavra que você usou, eu acho que ela é a palavra-chave para diferenciar, né? Porque algumas pessoas, por exemplo, vão falar da dor como uma necessidade para a gente encontrar um significado específico. Eu, particularmente, não caminho por aí. Mas eu penso que é fundamental a gente assumir uma postura de busca por significado a partir daqueles ambientes de dor. Se a gente olhar para cada um olhar para a sua própria história pessoal, a gente pode observar, por exemplo, como os nossos momentos de dor, mais intensa ou menos intensa, possibilitaram reflexões, descobertas dos nossos próprios limites, de aspectos da nossa personalidade. Então, eu acho que a gente pode tirar muito propósito da dor, mas não penso necessariamente que ela tenha que acontecer para que a gente descubra um propósito específico.
Entendi. E de fato eu acho que isso também abre um pouco essa ótica aí de como lidar e como enxergar a dor, né? Porque a gente pode usar ela de uma forma, né, maléfica de fato, né? Deixar que a dor tome posse de nós, né? Mas também a gente pode usar ela de uma forma que traga esse amadurecimento, entendendo que ela, né, não é uma principal ferramenta de amadurecimento, mas pode se tornar na caminhada, né? E entendendo um pouquinho mais sobre isso, Daniel, é que a gente se depara numa sociedade que tem essa dificuldade de expressar as suas dores, né? A gente se torna muito seletivo por conta dessas redes sociais e a gente acaba transparecendo uma vida praticamente perfeita, né? Imune à dor, e a gente mostra uma maturidade que não existe dentro de nós muitas vezes. Então, eu acho que eu percebo, queria também entender um pouquinho da sua análise, que a gente vive uma sociedade que está cada vez mais inadmissível você transparecer as suas dores, porque quando você faz isso, você acaba dando passos para trás, você acaba sendo cancelado por muitos. Então, como você lida com isso, vivendo essa realidade, você que tem filhos, né, você que se depara com jovens e adolescentes que vivem esse conflito, né, como você discerne isso? Digo, acho que você tocou num ponto crucial para a gente entender um dos fenômenos, na minha opinião, dentro dessa perspectiva emocional, mais perturbadores da nossa época. A gente vive numa sociedade muito marcada pela perfeição, né? As máquinas fazem cada vez mais parte da nossa rotina, então a gente lida com um cenário cada vez mais próximo da perfeição, né? Da privação em relação ao erro, as coisas sempre saem perfeitinhas, e a gente vive numa sociedade também muito marcada por um exibicionismo muito grande, né? E aí quando você junta esse desejo pela perfeição e esse exibicionismo, esse excesso de transparência, não tem mais nada que seja privado, tudo é exposto, você faz com que as pessoas ou se escondam absolutamente na realidade das suas vidas e projetem só aquilo que elas julgam ser interessantes, ou se frustrem absurdamente, olhando para o mundo dizendo, meu Deus, a minha vida não tem nada a ver com isso, porque todas as fotos de todas as pessoas são perfeitas, todas as histórias são perfeitas. Então, a gente vive num cenário muito patológico nesse momento, né? Que faz com que a dor, a imperfeição, o sofrimento e a angústia sejam eliminados como se isso fosse possível, sabe? E eu acho que isso gera um efeito colateral muito, muito nocivo. No final da década de 60 do século passado, um teórico social chamado Christopher Lasch escreveu um livro cujo título é A Cultura do Narcisismo. Tem uma frase dele nesse livro que eu acho genial. Ele diz assim: nada faz tanto sucesso quanto a aparência do sucesso. Isso no final da década de 60 do século passado, né? E eu acho que a gente carrega, sem saber, essa máxima para a nossa vida hoje. Nada faz tanto sucesso quanto a aparência do sucesso. E a dor, ela não aparenta sucesso, certo? A dor, por mais que ela seja intrinsecamente humana, ela aparenta fracasso aos nossos olhos. Então a gente esconde a dor, a gente não lida com a dor, a gente finge que ela não existe, e isso, inevitavelmente, só potencializa o nosso sofrimento. Então eu penso que um dos grandes desafios hoje seja não da gente trazer para a praça pública qualquer dor e qualquer sofrimento que a gente experimente, porque há coisas que são muito particulares, mas se pelo menos a gente pudesse abandonar essa ideia de perfeição que a gente tem, de que a vida é sempre bonita, de que está todo mundo sempre rindo, e se a gente pudesse tratar a dor como contingência da experiência humana e não como uma fragilidade ou como um atestado de fracasso, talvez a gente sofreria menos, porque essa realidade artificial que a gente vive, ela só serve para uma coisa nesse contexto, que é potencializar ainda mais a nossa dor. E a gente sai nas fotos rindo, mas às vezes a gente está dilacerado por dentro. É exatamente isso. Eu acho que essa frase aí que você citou, ela é perfeita, né? Porque existe essa tendência de mascarar as nossas dores e queremos chegar no destino da felicidade sem passar por elas. E eu acho que isso é impossível. A gente pode até chegar no destino evitando a dor, mas a gente perde o significado muitas vezes, né? Porque a gente tem que entender que a caminhada, ela exige esses altos e baixos, exige esses terrenos no qual a gente tem que atravessar, né?
E falando especificamente nesse momento de pandemia, né, o que você tem observado e quais são talvez as orientações que você poderia passar para nós? Né? Eu já enfrentei um momento de depressão, tenho meus altos e baixos, consegui superar isso, né, mas eu sei que pessoas estão revivendo essa experiência por conta dessa pandemia, né? O que você tem observado, o que você poderia orientar para nós e diretamente para essas pessoas? Bacana. Do ponto de vista emocional, desde o início da pandemia, digo, eu tenho observado um comportamento assim marcado por fases. Até como um mecanismo de defesa, no início da pandemia, pelo menos a partir do momento em que ela chegou aqui, né, no Brasil, e a gente começou a lidar com privação, a gente passou por uma fase que eu queria chamar aqui de fase da excitação muito grande, sabe? Houve uma migração assim quase que imediata para as redes sociais, todo mundo fazendo live, todo mundo falando sobre solidariedade, todo mundo empenhado, ligado o tempo todo, se ajudando e tal. O que é uma forma, diga-se de passagem, da gente se defender de uma notícia muito ruim, né? Quando chega uma notícia muito ruim, a gente reage, por exemplo, com negação, a gente reage com vai passar, vai dar tudo certo. Eu acho que isso faz parte, não acho que isso seja necessariamente um problema. Mas esse excesso de euforia, ele, mais na frente, ele perde uma conta, né? Então, assim, ninguém consegue ficar num estado de êxtase, de euforia para sempre. Então, passa um excesso de euforia, a gente vem para um pico de melancolia, sabe, de frustração. A realidade vai se impondo e a gente não dá conta de ficar naquele frenesi o tempo todo e, assim, algumas coisas vão se aproximando da gente. E eu tenho percebido, nesse final de mês de maio, por exemplo, nas minhas experiências clínicas e em gabinete pastoral, uma espécie de melancolia aparecendo, um cansaço, que é natural como rebote àquele primeiro efeito, entende? Então, isso para dizer o seguinte, né? A gente é muito cíclico, a nossa vida ela não é linear, a gente passa por momentos. Se eu vou muito lá em cima, é possível que em algum momento eu tenda a vir um pouco mais para baixo. Eu acho que a gente precisa muito pastorear os nossos afetos nesse momento, sabe? Discernir o que a gente está sentindo, como é que a gente está, para que a gente não responda sempre de maneira automática a esses picos de subir, descer, subir, descer. Se a gente puder pastorear os nossos afetos, prestar atenção em como a gente está e responder a eles na medida das suas necessidades. Então, por exemplo, se eu estou muito ligado, muito focado, prestando atenção em tudo, sabe? Se eu estou despendendo muita energia para fazer todas as coisas, eu preciso desacelerar um pouco, eu preciso não acompanhar tantas notícias. Se eu estou absolutamente para baixo, eu preciso me engajar com coisas, atos de solidariedade, conversas, mensagens, causas que vão me levantar, porque assim, há uma oscilação muito grande, mas olhando de maneira geral, assim, eu penso que nesse momento a gente está numa fase assim, de muito cansaço, o que significa que nós precisamos cuidar mais ainda uns dos outros, porque esse cenário é um cenário que se impôs, certo? Ninguém escolheu esse cenário. E ele tem um efeito sobre a nossa estrutura emocional, é inevitável, né? A gente está restrito, a gente está recolhido, a morte está muito mais próxima, a morte que antes era notícia distante, agora ela tem CPF, ela tem identidade, ela tem rosto, ela tem cheiro, a gente ouve notícia, a gente chora. Então, assim, a nossa estrutura emocional, ela está muito fragilizada nesse momento, né? E eu acho que pastorear, então, os nossos afetos é fundamental. É importantíssimo isso, Davi, porque acho que até um livro que você me indicou, e eu li, que é A Sociedade do Cansaço, né, que fala sobre esse excesso de positivismo e excesso de desempenho, né? E eu acho que a gente está vivendo um momento no qual o desempenho ele foi desacelerado, né? A gente costuma falar que 24 horas num dia é pouco, hoje está sendo muito, né? Então, eu acho que essa falta do desempenho no qual as pessoas estavam acostumadas antes da pandemia tem gerado cansaço mental, né? Então você consegue enxergar, eu estou falando besteira, você consegue enxergar essa conexão? Não? Sim, total, perfeito. Eu acho que esse livro do Byung-Chul Han é um livro assim fundamental para a gente discernir o espírito desse tempo, porque é exatamente isso. É um excesso de positividade, sabe? A gente está sempre ligado, a gente não desacelera. A gente aprendeu, não de imediato agora, já tem um tempo que a gente vem construindo essa ideia de que só a virtude na produtividade, de que só a beleza na aceleração. E aí agora a gente está empurrado para um novo mundo que está sendo gestado,
que nesse momento, pelo menos, não é um mundo de expansão, é um mundo de retração. Então, a gente está se sentindo exprimido, a gente não pode produzir o tempo todo. A gente sempre mostrava para o mundo que a gente produzia. E é hoje? Hoje a gente não tem tanto lugar para ir, a gente não tem tanta foto para compartilhar, tanta história para contar. Hoje a gente está recolhido. E eu acho, digo, correndo o risco de errar, eu queria arriscar um negócio aqui. Eu acho que ganharão, não numa competição com os outros, mas numa competição consigo mesmo, entende? Eu acho que ganharão aqueles que souberem discernir nesse tempo não apenas a importância de produzir, mas que souberem discernir também a importância de desacelerar, de ler o coração, de fazer análise sobre a vida, de aprender a lidar com o silêncio, com a quietude, o que não é muito comum para a gente, né? Essa é uma das razões pelas quais muitas pessoas estão experimentando angústias profundas, porque o sujeito não pode fazer o que ele estava acostumado a fazer. É impressionante como a disfunção ela pode virar norma sem a gente nem se dar conta, né? Porque, assim, há muitas demonstrações de que aquela vida, num certo sentido, pré-pandemia, era absolutamente disfuncional, mas ela tinha virado a norma, então a gente estava acostumado com a disfunção. Não que hoje está tudo normal, é uma outra disfunção, mas a gente não sabe mais lidar com a quietude, que devia ser natural para a vida. Eu não sei. Exatamente, eu acho que é isso mesmo, assim, estamos acostumados a sermos disfuncionais, né? Eu acho que isso aí é bem profundo e eu acho que muita gente se identificou com isso, porque essa necessidade de gerar um movimento gera em nós uma angústia, uma agonia, uma ansiedade, uma melancolia, né? Então, acho que cabe esse momento, né, para que a gente possa aproveitar da melhor forma possível, né? De tentar se escutar, né, como você falou, ter momentos de solitude, né, valorizar aquilo que foi negligenciado, né, na nossa existência, né? O projeto original do ser humano acabou sendo desvalorizado por conta desse aceleramento, então acho que é um processo de ressignificação, né? Então acho que tudo está sendo ressignificado, né? A nossa existência, as empresas, as igrejas, o Brasil, tudo está aprendendo a ressignificar nesse processo, né? Exatamente. Esse é um trabalho contínuo da vida, né? É que às vezes ele aparece de maneira mais intensa, mas a gente está sempre tendo que ressignificar coisas na vida. É que talvez antes a gente ressignificasse coisas no varejo e agora a gente está tendo que ressignificar no atacado. Tudo chegou na nossa frente para ser ressignificado de uma vez só. E aí talvez a gente sinta mais o peso, mas o segredo da vida desde sempre é a gente aprender a ressignificar coisas, né? É que agora o volume é muito mais intenso. Isso também gera muito cansaço. Isso mesmo. E chegando, encaminhando um pouquinho para o final, Daniel, até compartilhar um pouquinho um depoimento pessoal, né? Eu entendo que eu me considero uma pessoa feliz, eu tenho pessoas ao meu redor que são maravilhosas, eu tenho uma família maravilhosa, amigos, uma igreja que eu sou apaixonado, uma esposa que é muito além do que eu mereço, né? Eu espero que ela esteja assistindo eu aqui agora, mas eu percebo também que dentro de mim, no bolo da minha felicidade, existe algumas fatias de tristeza. E eu não falo isso para ser melancólico, porque eu falo isso para ser realista mesmo, porque eu acho que essas fatias de tristeza, elas geram em mim algumas reflexões no qual a alegria não seria capaz de proporcionar, eu vejo isso. E eu queria jogar essa para você, entendendo que a tristeza, ela pode também estar inserida no conjunto da alegria, muitas vezes. Eu acho que as duas coisas não precisam andar separadas. A gente pode ter momentos de felicidade com fatias, com pitadas de tristeza e vice-versa. É como você falou desses altos e baixos. Então, como você poderia falar para as pessoas que aumentam mais as tristezas e não reconhecem as alegrias, né, para saber administrar, entender que isso faz parte, né, esse equilíbrio nessa caminhada? Perfeito. Diego, acho que você tocou num ponto importante, porque por mais que todo mundo experimente ambivalência nos afetos, porque isso é da condição humana, é curioso como a gente luta contra essa ambivalência, porque a gente prefere escolher o lado que é o lado do prazer, que é o lado da satisfação. Então, os afetos positivos, eles são, no geral, preferidos porque eles nos trazem satisfação. E aí eu estou falando de alegria, de felicidade, os afetos, as emoções, os sentimentos positivos.
Ao passo que os negativos, a dor, o sofrimento, a tristeza, o medo, a angústia, o ódio, eles são desvalorizados porque eles são nocivos na medida em que eles nos prejudicam e prejudicam a terceiros, dependendo da forma como a gente lide com eles, né? No entanto, todo afeto constitui a gente, né? A gente não é constituído apenas é, pelo afeto positivo que a gente tem. A gente é constituído por esse cenário de ambivalência, né? Eu sou o que sou, não apenas por aquilo que eu amo, mas também por aquilo que eu odeio, né? O ódio, por exemplo, ele é um afeto. Ele não deve ser cultivado enquanto virtude, mas ele é um afeto. Ele me distancia de coisas, de ideias, de conceitos. Eu olho para algumas coisas e eu crio uma repulsa a algumas ideias, a alguns conceitos. E aí a gente poderia falar de outros afetos, né? Então, eu acho que num primeiro momento é importante falar que essa experiência ambivalência com sentimentos, emoções e percepções do mundo, ela é da constituição humana. Ela é da constituição humana. Tão estranho quanto perceber uma pessoa que só carrega tristeza é perceber uma pessoa que só carrega alegria. Porque existem momentos da vida em que a alegria ela é absolutamente aviltante, né? A alegria se expressar em momentos onde a tristeza é pedida é estranhíssimo. Você chegar num momento de profunda dor e você vê uma pessoa absolutamente satisfeita, rindo, contando uma piada, qualquer pessoa sem o menor conhecimento técnico percebe uma desarmonia nesse cenário. Então, ambos os lados dos nossos afetos, das nossas afeições, ambos os lados são fundamentais para a vida. O que eu penso, que eu acho que disso o povo pode se beneficiar, que a gente deve dar atenção é de que forma a nossa relação com os nossos afetos está balançada. Será que há um desequilíbrio para um lado ou para o outro? Sabe? Será que há um desnível muito crônico? Então, falando aqui, por exemplo, da tristeza, uma coisa é experimentar tristeza, que todos experimentamos. Outra coisa é começar a perceber que a tristeza dá o tom da vida, que ela é contínua, que ela é duradoura, que ela vai criando raízes, que ela vai ficando profunda. Então, quando há uma prevalência de afetos, por exemplo, dessa ordem, uma luz precisa acender na nossa cabeça e a gente precisa parar e falar, opa, eu acho que eu preciso buscar ajuda, né? Buscar ajuda a partir da minha espiritualidade, mas também buscar ajuda de profissionais da área que vão me auxiliar, porque essa prevalência crônica de um afeto, sobretudo negativo, mas a prevalência crônica, sabe, cristalizada de um afeto, ela é sinal de que esse cenário, que é um cenário de movimento, está em muita desarmonia. E isso precisa ser restabelecido para que a gente siga a vida como a vida merece ser seguida, né? Perfeito, Daniel, perfeito. É muito bom. Eu queria agora encerrar essa conversa, pena que já está acabando, né? O pessoal em casa está falando, né? Mas para a gente encerrar, eu queria que você desse um recado para quem está assistindo, que está enfrentando depressão, que está enfrentando luto, que está enfrentando perdas, né? Uma mensagem que você poderia passar para essas pessoas. Claro, com todo o meu prazer. Queria dizer a vocês o seguinte: em primeiro lugar, lembre-se, a dor ela é inerente à vida. A gente sente dor porque a gente é gente e gente sente dor. Então não é que coisas ruins acontecem a pessoas boas, é que coisas acontecem a pessoas, coisas ruins e coisas boas. Então você que sofre e que sofre de maneira mais intensa e mais profunda, eu queria primeiro dizer a você, a partir de um lugar da fé, que é Deus está com você, Deus acolhe você no seu sofrimento, Deus ouve você na expressão da sua dor. A nossa história enquanto povo, eu gosto muito de me lembrar disso, no Êxodo, a nossa história enquanto povo começa com Deus ouvindo o gemido de um povo que estava em escravidão. E Deus vai socorrer esse povo. Os salmos estão repletos de narrativas dessa. Clamei ao Senhor, ele se inclinou para mim. Então lembre-se, Deus está com você. Lembre-se também que a comunidade de Jesus está com você, que a igreja que está privada do ajuntamento nesse momento continua sendo uma comunidade com a qual você pode contar. Então conte com a igreja, conte com irmãos. E lembre-se também que você pode contar com profissionais que podem te ajudar, psicólogos, psiquiatras, profissionais de diversas áreas que se empenham no cuidado de saúde mental. É 2020 já, e a gente ainda precisa lembrar as pessoas, ainda que em menor grau do que há um tempo atrás, que
passar por dilemas de ordem mental é absolutamente normal. A gente toma remédio para outras coisas, mas às vezes a gente se priva de ir ao cuidado de um profissional como se isso fosse um obstáculo à nossa fé. Graças a Deus que existem profissionais que podem nos auxiliar, que existem iniciativas de solidariedade, de profissionais em igrejas, em organizações que estão nesse momento, inclusive, dando do seu tempo e do seu talento para cuidar de pessoas. Então, se você precisa de ajuda, busque ajuda. Ore a Deus, conte com a sua igreja e conte com profissionais habilitados que vão ser instrumento de Deus para abençoar a sua vida. E lembre-se que as tempestades passam, elas sempre passam. No meio da tempestade a gente acha que não vai passar, mas elas passam. Deus abençoe vocês.